Recado ao Jones Manuel e demais criadores da esquerda radical. Vamos ver. Eu sei que fazer performance rende. Eu sei que fazer as palavras de ordem do jeito que vocês fazem, engaja. Eu sei que dizer que Haddad e Paulo Guedes são a mesma coisa manda sinal para a turma de vocês e faz com que essa turma se mantenha radicalizada ao lado de vocês e aplaudindo vocês. Agora, vocês precisam parar um pouco e respirar. Pensar um pouquinho se essa conduta é realmente o que vai ajudar esses militantes em formação a se manterem na luta depois. Porque qual é o próximo passo dessa galera? Vai chegar um momento em que vocês vão estar, vamos chamar assim, e desculpa o termo, mas eu sou obrigado, vocês vão estar com esse gado radicalizado a tal ponto que vocês vão perder o controle dessa galera. Porque quando tu coloca um norte tão distante, quando a tua pauta máxima, ela é realmente máxima e nada mais conforma, nada mais satisfaz, você acaba criando jovens decepcionados e que acabam caindo no colo muitas vezes da direita. Então cuidado, gente. Eu apoio demais o trabalho que muitos criadores da esquerda radical têm feito. Eu acho importante. Eu acho que o debate precisa se manter. Eu sei que fazer... Que isso, cara? Que isso? Gado radical. Gado radical. Vou pegar aqui a minha cadeira e fazer... manobras radicais. Pô, sabe o que ajudaria também, né, as pessoas não se decepcionarem? Uma política que não tivesse caráter neoliberal. Eu vou até ouvir de novo. Performance rende. Eu sei que fazer as... Performance rende é foda, né? Eu acho muito engraçado que existe nessa áurea, né, de uma parte de criadores de conteúdo ou de pessoas próximas ao progressismo, né, que ficam chamando os camaradas, né, que estão fazendo um trabalho de conscientização, né, de disputa pela hegemonia, né, uma coisa que o PT parou de fazer, né, e aí colocou a hegemonia liberal como dominante, né, não só o PT, mas todas as organizações do campo democrático popular de maneira majoritária, mas eu acho muito engraçado quando essa galera fala dos web comunistas ou fala dos criadores da esquerda radical e se fala em performance, né? Porque tudo que é visto como uma crítica contundente à maneira de como a política está sendo tocada se torna performance. Tudo é performance. Não existe nada de crítica, não existe nada que possa ser passível de análise, né? Não. É tudo performance, é tudo amém, né? A gente só quer pix, a gente só quer fazer live e não quer mais nada. Só isso. Palavras de ordem do jeito que vocês fazem, engaja. Eu sei que dizer que Haddad e Paulo Guedes são a mesma coisa manda sinal para a turma de vocês e faz com que essa turma se mantenha radicalizada ao lado de vocês e aplaudindo vocês. O que faz com que a gente use essa comparação, né, muitas vezes da política econômica que foi tocada pelo Paulo Guedes junto ao Fernando Haddad, é somente uma coisa: a política econômica que está sendo tocada pelo Fernando Haddad. É isso que faz a gente ter esse eixo de comparação, porque até agora a política do governo Lula deu continuidade ao projeto da Ponte para o Futuro e inclusive conseguiu aprofundar reformas neoliberais que nem o Paulo Guedes fez. A ameaça aos pisos constitucionais de saúde e educação, a desindexação da previdência social ao salário mínimo não é obra do Congresso, não é obra do Paulo Guedes. Está sendo tocado, está sendo realizado agora pelo eixo econômico organizado pelo Ministério da Fazenda. É isso que está em jogo. O que está em jogo agora é a gente ver que existe, por exemplo, um esforço muito grande para poder fazer a tributação de bens importados, enquanto os grandes varejistas e grandes industriais tecem acordo com essas empresas que são prejudiciais, né, para o desenvolvimento da indústria nacional, e aí você tá taxando o consumidor final e você tá taxando o pequeno lojista que vai se fuder porque não vai conseguir concorrer com esse grande varejista que agora tá fazendo essa ponte dupla, como é o caso, por exemplo, da Magazine Luiza, que fez uma parceria com a AliExpress, em que ela vai colocar os seus produtos no marketplace do AliExpress e o AliExpress vai colocar os seus produtos no marketplace do Magazine Luiza. Então quem se fudeu no final da história foi quem? Foi o consumidor final. Foi aquela pessoa que compra blusinha, que compra não sei o que e tal, nessa desculpa de desenvolvimento de indústria nacional. Então assim, eu acho que é importante a gente fazer a crítica de uma maneira que possa resguardar a honestidade e resguardar também aquilo que é fato, aquilo que é realidade. E qual que é a realidade hoje? Hoje há uma política de caráter neoliberal, e é isso que é, uma política de caráter neoliberal que é impulsionada por várias frentes e que está sendo realizada pelo governo Lula. Assim, que é realizada em várias frentes diferentes. Então você tem, primeiro,
um processo cada vez maior de retirada do Estado desse modelo organizativo de orçamento público, de conseguir garantir esses mínimos para o desenvolvimento do serviço público, e no lugar disso você tem esse mesmo Estado atuando para poder privatizar e para poder financiarizar todas as dinâmicas e todos os serviços de caráter público, como é, por exemplo, a nova política do novo teto de gastos, né? O arcabouço fiscal, que vai limitar o crescimento orçamentário de várias áreas, dependendo de superávit primário, e aí, na falta de orçamento, você vai criar mecanismos de facilitação para privatizar o serviço. Para poder deixar claro, o novo arcabouço fiscal, ele tem um problema na sua origem, que é o seguinte: ele é um programa que ele não é feito para poder lidar com receita. Ele é um programa econômico feito para poder alterar a maneira de como os gastos do Estado estão sendo realizados nesse sentido. Então, o cara vai lá e fala assim, né? A partir do novo arcabouço fiscal, funciona da seguinte maneira: caso o governo consiga ter um superávit de R$100, a nova regra do arcabouço fiscal coloca que ele só vai poder investir 70% do valor que ele arrecadou. Então você vai ter sempre esse déficit de investimento orçamentário para guardar 30 e poder investir até 70. Então, num exemplo prático, se você consegue juntar R$100, você só pode gastar 70 desses R$100 que você gastou. E aí, junto com isso, você também tem uma política que limita o aumento do investimento público em 2,5% acima da inflação. Para vocês terem uma ideia do quão regressivo é isso, na época do governo Bolsonaro, a gente está falando do governo Bolsonaro, a gente teve um crescimento de várias dessas linhas e taxas, né, desse crescimento acima da inflação, em 2,7%. A saúde e a educação, cujos investimentos são fixados na Constituição, né, tem um piso constitucional, se não me engano, é de 12% para 15% para educação, 12% da saúde, alguma coisa assim. Os dois estão mais ou menos ali na faixa dos 15% do orçamento geral. Essas áreas sempre crescem acima de 2,5%. Então é como se você tivesse um carro que está andando a 100 km por hora e um caminhão na sua frente que está andando mais devagar. Por quê? Porque você precisa adequar o crescimento desses pisos, né, que eles vão ter naturalmente, para a nova regra fiscal. O que significa isso? Significa a necessidade de alteração dos pisos constitucionais de saúde e educação para que não se quebre a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, você vai criar um artifício para que o Estado brasileiro limite os investimentos nessas áreas. E aí, o mesmo Estado brasileiro vai se utilizar de políticas de financiamento e de parceria com entes privados a partir da emissão de títulos, de debêntures, de um monte de coisa, para poder garantir que a iniciativa privada acesse essas áreas. Como é o caso, por exemplo, do BNDES concedendo crédito para privatização de presídio. Como é, por exemplo, o governo Lula caminhando para a privatização do Instituto Nacional do Câncer. Como é o governo Lula caminhando para a expansão da privatização de áreas de conservação, de parques, de saneamento básico. Foi pegar o decreto do Temer, lá em 2016-17, o decreto das PPIs, e ampliar o decreto de 25 de abril de 2023, tá ligado? Então, eu acho que é importante a gente ter o direcionamento da honestidade sobre qual é a crítica que tá colocada aqui, sabe? Que tá colocado. O que é dito em palavra de ordem é porque o governo Lula hoje faz um governo contra a classe trabalhadora, contra os interesses da classe trabalhadora. E muita gente manda recorte, né, de notícia de em 2023 as pessoas conseguiram sair mais da pobreza, houve uma mudança ali e tal. Só que isso aconteceu em 2023 justamente porque não existia a regra do novo arcabouço fiscal. Não existia. Ela passou a ser aplicada a partir de 2024. E não adianta. Não tem como negar a verdade. O projeto do novo teto de gastos não é um projeto do Congresso. É um projeto que foi deliberadamente criado pelo governo federal. Não veio do Arthur Lira, não veio do Rodrigo Pacheco, veio do gabinete do presidente da República. Porque aí vai ter gente que fala, o Haddad tá governando e o Lula, tadinho, tão peitudinho, não pode fazer nada, né? Não, vocês estão de sacanagem, né? Isso é insultar a inteligência de todo mundo, dizendo que o Lula não está consciente desse processo em alguma medida, porque afinal de contas é meio que ele que nomeia os ministérios, né? Então isso tá colocado. Isso é real. Isso é real. Isso tá colocado. E aí você vai falar, mas
agora a gente tá mudando elementos da reforma tributária, papipi, papapó. Pô, a reforma tributária aqui, nessa primeira fase, tá fazendo um processo de simplificação das tributações que vai só terminar daqui 50 anos. Então, ó, uma cota que é bom para os setores capitalistas brasileiros porque você vai conseguir consolidar e diminuir as etapas de distribuição tributária, né? Então você não vai ter um monte mais de coisa, você vai ter outros valores, outros percentuais e tal, e isso facilita esse processo. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: a reforma tributária da segunda parte, que vai taxar os capitalistas brasileiros, vai sair? Vai acontecer? Porque a gente já viu que teve tributação de fundo de offshore, de investidores que têm empresas em outros países. E, ainda por cima, esse tipo de tributação não tem nenhum tipo de garantia que essa galera não vai pegar esse dinheiro e transferir para um outro fundo. Porque, além disso, tem a questão em que esses fundos serão tributados, mas quanto mais tempo a pessoa deixar o dinheiro dela dentro desse fundo, menor vai ser a alíquota de imposto que ela vai pagar. Enquanto isso, a reforma tributária vai taxar em 20% as compras abaixo de $50. Vai passar a taxar essas compras, que afetam muito mais, né, os pequenos lojistas, consumidor final. Tudo bem, Carlito? Boa tarde. Mas não vai citar que a proposta da tributação é do Lira para atender interesses do varejo brasileiro? A tributação das compras abaixo de $50 é um projeto da Câmara que pode ser votado ou vetado pelo presidente. E aí a questão é essa, né, Carlito? Beleza. A situação que existe agora, nessa circunstância, por exemplo, é uma situação que você diz o seguinte: bom, isso pode ser visto como derrota se o Congresso derrubar o veto. Isso pode acontecer. Qual que é a força popular que o governo construiu até agora para conseguir mobilizar as pessoas nas ruas, para fazer pressão no Congresso para que esse tipo de medida seja vetada? Qual que é a força hegemônica popular que existe agora, nessa circunstância? Como que as forças progressistas estão mobilizando suas bases? Queria lembrar a todo mundo que o ato do 1º de maio, que foi aqui no Itaquera, teve 5 mil pessoas presentes. Aí é complicado, né? Porque você vai falar isso, beleza, derruba o veto, isso é visto como derrota. Então a gente perde e perde. Qual que é a saída que se tem? Então você precisa atuar de maneira a beijar o pé do Congresso, porque é isso que dá pra fazer, porque se desistiu de disputar a hegemonia. Qual é a hegemonia que tá sendo colocada em questão aqui? E além do mais, tem uma outra coisa que é importante, né? Não sei se essa lógica vai fazer sentido, mas eu posso explicar. Que é o fato de que não interessa quantas reformas tributárias vão ser colocadas, por exemplo, para poder tributar offshore. Sabe por quê? Porque com a nova regra do arcabouço fiscal, sabe o que acontece? Você não pode reutilizar esse dinheiro que vai entrar como caixa, porque existe um teto colocado pela política de responsabilidade fiscal. É isso que não dá para fazer. Então essa tributação, no final das contas, não vai nem servir para gerar receita para voltar para investimento. Vai servir para quê? Para poder continuar utilizando os recursos do Estado, para poder pagar banqueiro, para poder pagar gente que compra título da dívida pública. É para isso que vai servir. O processo de desmobilização das massas começou depois dos atos de 2013. Como você vai falar de massa, sendo as massas destruídas tem 10 anos, e o governo do mais à esquerda voltou agora? Aqui. Carlito, a análise que eu faço de 2013 é a seguinte: houve ali, naquele momento histórico, um processo de grande efervescência social que vai se expressar por diversas razões, que tem como ponto de saída, o aumento do valor da passagem, tá? O aumento do valor da passagem naquela ocasião. E aí a questão é que naquela ocasião, naquela mobilização que se criou ali, foi o momento em que muita gente passou a ver a importância da mobilização e das disputas, tá ligado? Das disputas. E aí, o que acontece é que naquela ocasião, o governo do PT optou por não disputar as massas. Você lembra disso, Carlito? Do Haddad subindo no palco com o Geraldo Alckmin falando: nós não vamos aumentar o valor da passagem em 20 centavos, mas não vai ficar por isso. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E ali naquele momento, poderia ser utilizado, né, já que a gente fala tanto de um Congresso conservador, porque o Congresso brasileiro sempre foi conservador, né? Nunca houve em nenhum momento da história alguma circunstância em que o Congresso brasileiro fosse progressista. Nem ali em 63, 64, na época do golpe empresarial militar, era essa circunstância. Nunca foi. Então, por que não se utilizou naquele momento da mobilização das bases para poder disputar esses trabalhadores, para poder disputar essas pessoas que, reproduzindo o senso comum, reproduzindo a hegemonia liberal, reproduzindo todas as atrocidades que a gente viu, né? O gigante acordou, sei lá, né? Sou brasileiro com muito orgulho, né? Essas coisas. Por que não houve essa disputa? Porque se optou por não se disputar. Optou por não se disputar, porque aquilo ali poderia significar alguma coisa negativa. E aí,
toda aquela efervescência social, todo aquele desânimo, toda aquela sensação que tem legitimidade, né? Tipo, a gente não pode dizer que essas reivindicações não tinham algum caráter de legitimidade. Foi o ano que mais teve greve em não sei quanto tempo. Aí a organização resolveu não disputar. Quem disputou? Quem disputou aquelas consciências, Carlito? Quem foi? A extrema-direita. Então, ao invés de você conseguir construir um programa que pudesse mobilizar essas bases e aí fazer pressão sobre o Congresso, sobre as classes dominantes, sobre todos esses setores, como o governo do Gustavo Petro na Colômbia está fazendo, por exemplo, de conseguir chamar as bases para utilizar as bases como esse caráter de legitimidade. Mas você optou por não fazer isso. Aí fudeu. Aí acabou. Não é nenhum ataque, eu só tô falando agora. E aí a grande questão é essa, Carlito. Pô, como que a gente acha que... E tô perguntando na moral, a classe trabalhadora vai ter condições de se impor na luta contra o fascismo, que é uma expressão histórica da crise capitalista, mas não porque o capitalismo tá acabando, mas porque a crise capitalista tá impondo o seu regime, tá impondo ali esse momento de aprofundamento, e aí o fascismo vem como essa saída, nem saída, né, mas como essa maneira de conseguir impor o consenso capitalista à força. Como que a gente pretende combater o fascismo e a gente vê a adesão ao mesmo programa econômico que enfraquece a classe trabalhadora enquanto classe, que enfraquece a mobilização e o projeto de independência da classe, no geral, né? Porque beleza, a gente pode dizer que existem algumas experiências pontuais, né? Existe gente dentro dessas organizações que ainda faz uma disputa. Eu acho que é importante a gente estar atento a isso. É muito importante estar atento a isso. Muito, muito importante, né? A gente, enquanto comunista, entender que a gente precisa se balizar pelo programa que está sendo proposto. E não por um caráter abstrato, né? E não por uma parada que seja, tipo, a pessoa é progressista, né? Ela não gosta do Bolsonaro. Tipo, não gostar do Bolsonaro é meio step one, assim, né? Porque a gente quer fazer, porque a gente quer construir, tá ligado? Tipo, é isso, assim. Como que a gente vai conseguir virar esse jogo se a gente não disputa, se a hegemonia que está colocada é uma hegemonia neoliberal que preenche todos os requisitos, todos os programas. A gente está vendo um maior processo de importância e de investimento em programas de transferência de renda do que em investimento público. Porque o investimento público está enforcado pela lógica neoliberal, pela lógica de corte de gastos, pela lógica de ajuste fiscal. Enquanto isso, a gente tem esses programas de transferência tal que no pior dos casos, né, imediatamente aliviam essas condições, mas criam o tapete, o terreno, para um programa como a Renda Básica Universal, que era defendido pelo Milton Friedman, neoliberal de carteirinha. Carteirinha. Por quê? Porque aí você mantém a galera que não precisa trabalhar, não participa, continua consumindo, mas fica ali aquele exército industrial de reserva permanente, ganhando uma grana para poder dar continuidade ao consumo das paradas. E eu acho assim, Carlito, eu concordo contigo, eu acho que a gente precisa, enquanto comunicador, ter essa necessidade de mobilizar as pessoas para que elas vão às ruas, para que elas leiam a respeito disso, para que elas façam críticas que sejam críticas honestas, reais, críticas ao programa. E tipo, é isso, eu não tô aqui para poder falar amém pai Lula, amém Haddad, amém ninguém, tá ligado? A gente faz a crítica ao Tarcísio, essa live foi aberta pra gente falar da eleição municipal, aí me mandaram esse vídeo. Então a gente precisa ter um compromisso com aquilo que tá inserido dentro dessa crítica e que interessa a classe trabalhadora. Senão, a gente vai só beber da hegemonia liberal do senso comum. Não, Carlito, eu tô falando em caráter, não sei se, né, você tá falando aí de pautar, não sei se ainda é de 2013, mas a gente tá falando de caráter nacional. Um caráter nacional, no âmbito da política geral. E aí a questão é justamente essa. Ainda que um setor da esquerda tenha conseguido pautar dentro de outros estados, qual que é o programa que é aplicado por essa esquerda? Qual que é o programa que é aplicado, por exemplo, no governo do PT no Piauí? Que persegue trabalhador. A Bahia, do Rui Costa, que é a PM, não sei se é a PM, ou a segunda mais mortal, a mais mortal, não sei. Mas a PM que tá matando aí há 20 anos. Então, tipo, não adianta a gente olhar pra essa perspectiva pela legenda de falar, tal organização pautou o debate. Mas pautou o debate pelo quê? Pautou o debate por onde? Pautou o debate por qual programa? Porque é isso, é o programa que interessa pra gente. É o que tá colocado pra poder ser da classe trabalhadora. Tá centralizado nisso. Perfeito, Carlito, eu concordo com você. A gente, na história do Brasil, nunca teve... eu vou ler o comentário dele. Algumas propostas que você apresenta passam pelo Congresso.
como aprovar as mudanças com 125 deputados de esquerda e 14 senadores de esquerda. 125 de esquerda eu acho que você tá sendo bem generoso, viu? Bem generoso, porque tem vários desses deputados que votaram a favor da privatização na PEC das praias. Se não me engano, todos os deputados do PCdoB votaram a favor. Todos ou quase todos, salvo engano. Porque não adianta a gente ter um deputado de uma legenda que se diz de esquerda e aí no programa, na prática, ele vai lá e vota no programa neoliberal, tá ligado? Não adianta. Lá no PL do aborto do PL 1904, a bancada do PT liberou os deputados para votarem como quiser, num retrocesso desse tamanho, tá ligado? Então eu concordo contigo, eu acho que a gente precisa das massas, a gente precisa... E aí que tá o ponto, numa outra discordância profunda com o Sérgio aqui embaixo. Porque ele fala aqui, ó, nem sei se ele chegou a falar. Agora, vocês precisam parar um pouco e respirar. Pensar um pouquinho se essa conduta é realmente o que vai ajudar esses militantes em formação a se manterem na luta depois. Porque qual é o... Fora que nem só de meme as pessoas vivem, né? Tá uma semana postando meme, não é como se isso fosse essa totalidade. E aí... acho que é importante a gente avaliar o seguinte: esses setores progressistas têm a hegemonia da luta da classe operária há pelo menos 20 anos, há pelo menos 25 anos. A hegemonia dos setores da classe operária é exercida por esses setores. Qual foi o processo de formação e mobilização que a gente teve nos últimos 25 anos em relação a isso? Para justamente, né, concordando contigo, concordando com o Sérgio, pra gente poder formar essas bases, elas continuarem, serem militantes e tal. Qual foi o processo que levou a isso? Qual foi? Não teve, né? E aí a desmobilização que a gente vê hoje e a safadeza da extrema-direita para poder capturar essas angústias e esses afetos se expressa agora. Porque a galera vai votar no Bolsonaro, né? Porque o Michael Parente tem um livro muito bom, Camisas Negras, alguma coisa assim, que ele vai falar sobre... São vários escritos sobre fascismo e tal, e aí ele fala que o fascismo tem essa aura revolucionária, essa imagem revolucionária, essa ideia de disrupção, porque as pessoas estão cansadas, os trabalhadores estão fodidos, eles estão sendo cada vez mais explorados. E aí você vê como esse projeto de radicalização serviu aos interesses da classe dominante. Claro, né? Utilizando de todo esse aparato, se usando do discurso conservador, reacionário, se utilizando de políticas econômicas liberais para capturar esses afetos, capturar essas angústias. Então é isso. A gente não fica de meme, né? E tem essa outra questão, né? O PCBR foi organizado há 2 meses atrás, 3 meses atrás, tá ligado? Não faz muito tempo. Então acho que a gente precisa, sim, consolidar e gerar esse apoio para que as pessoas não só se mobilizem, Carlito. Porque não é se mobilizar por qualquer coisa, é se mobilizar por uma pauta que as represente. Por isso que não é sobre... Eu acho que ele até vai falar aqui. É o próximo passo dessa galera. Vai chegar um momento em que vocês vão estar, vamos chamar assim, e desculpa o termo, mas eu sou obrigado, vocês vão estar com esse gado radicalizado a tal ponto que vocês vão perder o controle dessa. A questão é que a gente não pretende criar controle sobre as pessoas. A gente precisa fomentar o debate, precisa fomentar a circulação das ideias. E não restringir, né? Não, peraí, Carlito, ó. A PM que vocês citam com frequência da Bahia não é a do Rui ou do Jerônimo. A PM da Bahia é do ACM da direita que governou a Bahia de 64 até 2006. Ou seja, como mudar em 20 anos os hábitos de 50 anos? Carlito, não é um hábito, é uma política de Estado. Hábito é eu estar sedento por um cigarrinho agora, estar derretendo por um cigarrinho e não vou fumar porque eu tô mascando chiclete e falei que eu vou parar de fumar. Isso é um hábito. A PM, ou a Política de Segurança Pública, é uma política de Estado. Uma política. Isso poderia ter sido revisado. Isso poderia ter sido colocado sobre punições, sobre verdadeiramente uma corregedoria que pudesse estar em cima, fazer as paradas, mas é uma escolha não fazer. Uma escolha, porque há a possibilidade, né? Ainda mais com essa hegemonia que se criou, por exemplo, na Bahia que a gente tá falando. É uma questão de escolha, é uma questão de projeto, sabe? É uma questão de projeto. Então, quando vocês falam a PM do PT na Bahia, parece que o PT governa a Bahia tem 60 anos e continua violento. Essa análise que é feita pela perspectiva de quem vê de São Paulo é pelas redes, pelo noticiário. Mas a questão é essa, Carlito. Qual foi a mudança prática, concreta que a PM... que a Política de Segurança Pública do Rui Costa aplicou com relação a isso? Não dá, falar que é o hábito, é histórico, não sei o que lá. Beleza, certo, é isso. Mas e aí? Isso isenta de responsabilidade? Então tudo bem. Então é isso, acabou, já era, fim. Sabe? Acho que é importante pensar por esse aspecto.
Mas então, Carlito, eu vou te dar, vou falar então, né, ó, isso mesmo, Poli, isso me deixa incomodado, pois não são informações difíceis de ter acesso, por isso que às vezes acho que é só a crítica pela crítica, isso que me incomoda. Vamos propor, mas entender as realidades do ponto analisado. Carlito, não sei se você acompanha as páginas do PCBR, mas a gente tá debatendo violência policial, tá debatendo política de segurança pública o tempo inteiro. A gente tem propostas para desmilitarizar a segurança pública, para poder criar conselhos populares de justiça, para poder defender uma política de legalização das drogas, de desencarceramento em massa. Tudo isso está proposto. Isso não é um segredo, a gente não tá criticando por criticar. Tudo isso está posto. Agora, a gente não tem a hegemonia na luta operária no Brasil hoje. Não tem. Quem que tem? Quem que tem essa hegemonia? Sabe? Quem vai ter essa hegemonia? Tem um vídeo ótimo do Chavoso dizendo que passou a ver o PT de outra forma por conta de como é o PT no Nordeste, que não é Haddad, não é com a Marta, é com gente do povo. Esse é o ponto. Mas a questão é essa, Carlito. Ainda que a gente tenha essa mobilização e essas lutas locais muito importantes, esses programas e essas lutas têm contagem regressiva. Elas têm contagem regressiva. E elas estão sob a atuação sob muitos limites, que inclusive incomodam a própria, muitas vezes, muitos militantes do próprio PT em relação a isso, né? Acho que é importante a gente não colocar todos os trabalhos, todas as coisas num grande caldo, né? Porque tem gente que tá ali com um trabalho honesto, um trabalho bom, tá? Fazendo alguma coisa, mas não é essa a realidade total, né? Não é essa a realidade da política econômica macronacional, não é? Essa é a minha maior divergência nas suas falas na do Jones. Depois do jeito que vocês falam, parece que é só querer ou não quis fazer. Pô, Carlito, eu acho que boa parte disso é de problema do programa. É isso, de não quis fazer. Não quis fazer porque não interessou por N razões. Porque era mais interessante manter uma aliança, porque era mais interessante ter algum outro tipo de indicação, pra ter algum amigo das Forças Armadas, sabe? O José Múcio, que fez pano quente pros caras que estavam acampando, defendendo golpe de Estado bolsonarista, tá lá até hoje como ministro da Defesa. O governo brasileiro vendendo a ave de braço pra uma empresa australiana, passando a análise pra isso. E beleza que a prática é diferente da teoria, né? Mas uma coisa não tá dissociada da outra, né? Acho que a partir do momento que a gente dissocia essa ideia da prática, como se fossem coisas separadas, a teoria e a prática. Não, pelo menos na perspectiva marxista, elas são coisas juntas, que acontecem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é a praxis. Não adianta a gente se segurar em teoria de uma maneira completamente idealista, de uma maneira completamente ou é isso ou não é nada, né? Como foi, por exemplo, com relação a algumas críticas das políticas de segurança pública. Que é isso, né? Não tem como diminuir a violência das PMs no Brasil, a não ser no socialismo. E aí, gente, acho que não. Que há um campo para ser disputado. Porque é isso. Essa teoria serve a quem? E essa prática serve a quem? Porque não é só teoria e prática colocadas no vazio. É teoria e prática que dizem respeito a algum interesse de classe que tá por trás. Tá ligado? É isso. Não, quando você fala essa dissociação de teoria... É porque, na verdade, a gente olha a teoria e prática como se fossem conceitos universais separados no mundo e que você olha pra um e o outro é um produto e a prática é um produto da teoria. Ou uma necessidade de adaptação total da prática à realidade. Porque se depender disso, Carlito, de a gente precisar sempre adaptar aquilo que a gente defende como hegemonia, como pauta política, como programa, à prática da condição concreta, então acabou. Então nunca mais se faz luta no Brasil. Nunca mais. E ninguém tá falando aqui de nenhum tipo de esquerdismo. Não é tipo, né? Não dá pra pensar em nada, nem programa, nada, e foda-se. Não, acho que a gente precisa olhar o programa. Tem que olhar o que tá colocado ali concretamente. E o que está posto concretamente não é só um recuo tático. É um recuo estratégico. É um recuo do programa, tá ligado? Agora, Carlito, falar que não dá pra acabar com toda a violência em 20 anos, vá lá, tudo bem, né? Acho que é realmente pouco over, né? Mas pelo contrário, a violência da PM aumentou, não diminuiu. O que explica isso? Ô Aline, pô, eu tô conversando aqui com o Carlito e tenho um grande respeito pelo trabalho dele e tal, e assim, a gente tá debatendo uns pontos, ele pode discordar de mim e tal, e mano, eu posso discordar dele, ó, não conheço o Carlito, não sei nada da vida dele, não tenho nada contra, nada. Se a gente quer avançar, tem que debater, e é o convencimento que se sobressai, é o convencimento daqui, então assim, muito ruim, sabe, tipo, isso nem é o ponto. Nem é o ponto aqui. Não, pô, Carlito, pô. A propagação de ideias fascistas quando? Não, pô, não.
Carlito, aí você tem alguma evidência disso? Você tem alguma prova concreta disso? Tudo bem, é uma hipótese. Mas o que acontece é, antes da ascensão majoritária da extrema-direita, né? Então pré-2013, né? Pré-2016, por aí, esses dados da PM já vinham crescendo. Antes disso. Não, pô, eu super topo. Eu acho que é importante a gente trocar uma ideia sobre isso pra poder botar as coisas, né? Enfim, e eu acho que, Carlito, o que me incomoda profundamente, e isso acontece com vários divulgadores, comunicadores, sobretudo em certos campos, né? E eu vejo muito isso de tipo, pô, a gente faz uma crítica à política econômica do PT no Twitter ou aqui e tal, e aí a galera entra nessa vibe, não pode criticar, não pode falar, não pode porque, meu Deus, como é que é quinta coluna, tá fazendo ali o jogo da direita, pô, é exatamente, né? A gente não quer isso, a gente quer um debate, a gente quer colocar as questões em jogo, a gente quer questionar aquilo que está sendo jogado, sabe? A polícia de Sergipe, que não era uma das mais violentas no Brasil, tem números assustadores. Não, e tudo bem, né? Eu não estou dizendo que esse fenômeno do crescimento da violência das polícias militares não seja um fenômeno de crescimento geral. Mas a questão é essa, a gente está tratando de um governo progressista e que, teoricamente, atende aos interesses da classe trabalhadora, ele vai pensar uma política para poder diminuir essa violência, né? Teoricamente. E eu acho que assim, eu acho que tem uma outra questão que é importante, né, que o Carlito colocou aqui. Cadê? Minha crítica é justamente o oposto. Tende a apontar os problemas e apresentar soluções para o debate. Às vezes esse é o ponto. É que a questão aqui, Carlito, de fundo, o problema de fundo é que há uma divergência estratégica. O problema que é apresentado para essa questão e que a gente pode apontar para a solução, aparece como uma divergência estratégica. Tipo, aquilo que eu vou colocar que é a desmilitarização, a legalização das drogas, está colocado aqui. O desencarceramento em massa, a formação de comitês populares de justiça, tá ligado? Tava voltando hoje, fui almoçar com um amigo meu, ali na Vila Sônia, aqui em São Paulo, e eu tava voltando de carro, e tava rolando uma blitz às 2:30 da tarde, com trocentas viaturas parando motociclista. Tipo, fazendo o quê? Tá ligado? Caçando ocorrência. Então, se a gente não tem essa materialidade pode ser colocada. Ela é possível. Só que assim, isso que a gente tá colocando, Carlito, né? Enfim, essas propostas, essas ideias de soluções pro debate e tal, são advindas, elas precisam de algumas coisas, porque não são questões fáceis. Nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas paradas vai ser aprovada pelas forças dominantes. Nenhuma delas por quê? Porque essas coisas quebram com os interesses da classe dominante. A legalização das drogas, o desencarceramento, lá, tudo isso. Assim como o SUS não fazia parte do cumprimento dos interesses das classes dominantes nos anos 60, quando os trabalhadores só tinham acesso ao serviço de saúde público aqueles que tinham carteira assinada. Quem não tivesse carteira assinada naquele período não podia acessar o serviço de saúde público. Dependia de associação de caridade, de hospital religioso, e já era, acabou. Não tinha um sistema público de saúde. Não tinha. Como que isso foi construído? Isso foi proposto no Congresso? Isso foi colocado na Constituição. Mas quais foram os movimentos que ergueram essa possibilidade? Quais foram os movimentos que conseguiram construir a viabilização do SUS, por exemplo? Um movimento organizado da classe anterior à proposta, para fazer pressão. Exatamente, Carlito. Exatamente. Pô, a lei de drogas, que foi aprovada durante o governo Lula em 2006, se não me falha a memória, saltou o encarceramento em massa, que acho que na época era de 290 mil pessoas presas, alguma coisa assim, para um valor de quase 800 mil hoje, tá ligado? E aí o que a gente não precisa, nesse momento, é de amém. Não precisa de amém. A gente não precisa dar... Não quero aprovação, não quero ser amigo de ninguém, né? É isso, assim, sabe? Pô, tem que falar o que tem que ser dito. E é isso, na maior suavidade, assim. Tá ligado? E eu acho que as pessoas que estão aí no chat, vocês podem ter sua opinião. Vocês podem ter a opinião de vocês e achar o que vocês quiserem, de quem vocês quiserem. Porque isso aí, ó, tá ligado? Foda-se, né? Assim como as pessoas têm opiniões de mim, que eu imagino que não sejam 100% positivas, né? Porque em alguns momentos você será o vilão da história. Não tem jeito. Mas aqui no chat, né? É que foi um convidado de surpresa, né? Mas, ó... Chat, respeito. Só isso. Não interessa se a pessoa fala merda, não interessa se a pessoa não concorda, não interessa se... Não interessa. A nossa conduta aqui é uma conduta de respeito para construir esse debate. Ou quaisquer debates. Respeito. Aumentou em 702% nos primeiros 10 anos. Nossa, entre 2006 e 2016, 702%. Caralho, eu não sabia que era tanto. E assim, né? E eu acho assim, Carlito, que é importante a gente colocar essas questões em jogo. Mas na realidade, a real, só o povo salva o povo. Só o povo vai salvar o povo. Só o povo.
E é por isso que a gente tem que pautar as nossas discussões por uma política, por um programa que salve o povo, que atenda aos interesses do povo. Porque é isso que viabiliza o crescimento da extrema-direita. É o fato da gente desistir de disputar essas consciências na direção de um horizonte que para essa classe faça sentido. É isso que tem que ser feito, tá ligado? Porque senão, elas por elas, né? Pensar o seguinte, se a gente tem uma esquerda que adere ao programa da classe dominante e adere ao programa liberal, neoliberal e tal, o senso comum, a hegemonia vai caminhar para qual lado? Majoritariamente, né? Para qual lado? Para onde que vai? Pro lado da ideologia dominante. Qual que é o lado da ideologia dominante? Da classe burguesa. Acabou. Foi o que aconteceu em 22. Em 22, eu lembro até hoje, né? Anedótico. Eu lembro até hoje. Acompanhei a apuração ali do primeiro turno das eleições. E, cara, eu falei assim, né? Não só eu, os camaradas falaram também, né? Várias pessoas e tal. Porque tava aquele tilelê do caralho. Tava aquela festa do caqui, né? De que, faz o L, já ganhou, né? Pô, como assim, né? A gente passou 4 anos sob o Bolsonaro e agora, né? Agora vai. Quase perdeu. Até hoje, um amigo meu falar, mano, me mandar mensagem no dia seguinte falando assim, cara, eu preciso me organizar. Porque a situação é realmente catastrófica, velho. Catastrófica. Eu acho também que a gente não precisa... Eu acho que é importante a gente não superestimar o nosso inimigo, né? Pra gente não cair em certas narrativas apocalípticas de que acabou e que é melhor a gente... E aí eu concordo nisso contigo, Carlito. Nós, enquanto comunicadores, enquanto pessoas públicas que estão produzindo conteúdo sobre política, sobre essas questões, temos que ter não, né? Mas é legal que a gente tenha um compromisso ético com o que a gente está fazendo. Um compromisso com o público, um compromisso com a audiência, um compromisso com os militantes. Um compromisso sério. E não ficar vendendo narrativa de apocalipse, porque é isso que desmobiliza. É isso que vai desmobilizar. E nesse momento que a gente não precisa são de narrativas apoteóticas do fim do mundo, porque senão as pessoas vão olhar, ver e falar, bom, então acabou, né? Então acabou, vou fazer aqui meu corre, vou fazer aqui meu rolê, porque acabou, porque não tem mais o que fazer. E já era assim. O Brasil tem 300 mil presos por tráfico, a metade com menos de 100 gramas de maconha e 50 gramas de cocaína. Esses não são os grandes traficantes. Perfeito, essa política não interessa às elites. Sim, exatamente. Como que a gente vai conseguir passar uma política de legalização das drogas, né, para poder pautar esse mérito, essa questão, se a gente não tem as bases mobilizadas? É uma merda, né? É uma merda. E a situação é cada vez mais grave. Agora, a gente pode colocar, né? Eu poderia vir aqui do alto da minha eloquência, né? Do alto da minha posição de suposto saber e jogar vocês pra resignação, pro derrotismo. E falar, não, galera, acabou. Só vai mudar quando vier o socialismo. Aí é fácil, né? Como o Tchê fala naquele texto do Homem Novo e o Socialismo. O socialismo... Essa grande quimera, né? Essa coisa tão distante. Essa coisa que só daqui 3 gerações. Essa coisa... Porra, cara. Quem vai se interessar por um negócio de uma parada que você nem vai ver. Você nem vai ver, porque você tá resignado. Como que a gente pauta isso, né? A partir da disputa da hegemonia. E aí eu acho que é isso que falta hoje, Carlito. Acho que falta hoje a gente se empenhar em um debate que a gente consiga trazer as pessoas para alguma coisa que elas sintam algum tipo de interesse, algum tipo de legitimidade, algum tipo de verdade. Uma verdade que atenda aos seus interesses, mas não só do ponto de vista imediato. Pra gente não cair na armadilha de achar que a gente tem que seguir as diretrizes só do que a grande massa quer, do que o povão quer, né? Porque a gente precisa entender que é preciso formar um programa político que garanta a independência da classe. Isso significa entender, né, mesmo que por cima, o funcionamento, por exemplo, do capitalismo. Entender como que essas articulações estão feitas, sabe? A gente conseguir complexificar o debate, elevar a consciência média, elevar a consciência da classe trabalhadora, para que ela não caia nas armadilhas reacionárias e nas armadilhas mentirosas da extrema-direita. Para que ela não abrace um discurso mentiroso e safado, como é o discurso da extrema-direita, como é o discurso coach, como são esses discursos que atendem aos interesses da classe dominante. É isso, né? A gente tem que fazer a disputa pela hegemonia, tá ligado? Tem que fazer essa disputa frontalmente. Galera, porque quando tu coloca um norte tão distante, quando a tua pauta máxima, ela é realmente máxima e nada mais conforma, nada mais satisfaz, você acaba criando jovens decepcionados e que acabam caindo no colo, muitas vezes, da direita. Então, aqui assim, né? Isso daí é uma questão interessante, porque eu, particularmente, sou a favor sempre da implementação do programa máximo. A gente tem que defender todas as pautas que a gente quer de maneira máxima. Não que isso necessariamente vai trazer
uma vitória do ponto de vista imediato. Não, mas para as pessoas verem que o que a gente quer é isso aqui, tá colocado. É isso aqui. Não é meia palavra, não é metade, não é 90%. Não. A gente quer tudo isso. E o nosso programa vai caminhar pela pauta máxima. Porque se a gente se pauta por... E aí é aí que tá a questão. Se a gente é pautado, se a gente recebe a pauta, recebe a iniciativa, recebe essa interferência, né, de vamos mudar o programa, não é bem assim e tal, o trabalhador vai falar, bom, se é isso, então é isso, né? Então é isso. Não aderir a esse tipo de visão, né, de horizonte do reino tão distante, né, igual do Shrek, mas é a gente entender que se a gente não conseguir pautar o programa máximo, defender aquilo que garanta um programa político de independência para a classe trabalhadora, a gente tá refém da pauta mínima. Eu acho que é entender que essa transição, que esse processo de transição não é necessariamente rápido, mas a gente tem que analisar, Carlito, as condições concretas da luta de classes. Porque, como diria o careca Lenin, existem décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Agora, o grande problema... Qual que é? O grande problema é entender, e aí aqui tá a minha questão, né? É diferente você não pautar o programa máximo e você dizer, ó, as coisas são um processo. Para que esse processo aconteça, o que a gente tem que fazer? Tem que estar em luta. Mas como que a gente vai estar em luta? Tem que pautar o programa. Qual que é o programa? Percebe? Percebe que é esse caminho? Claro que não vai acontecer da noite pro dia, mas se a gente ensina a militância que não precisa se guiar pela pauta máxima, a gente tá ensinando o militante a ser reboquista. Tá ensinando o militante que essa defesa não é tão importante, ou que ela é superável, não, ou que ela pode ser colocada de lado pra depois. Não, é assim, eu tô de boa, pô. Eu pago a minha analista exatamente pra isso, pra gente poder discutir, ficar de boa e entender que, mano, foda-se, velho. Tipo, sei lá, assim, a gente discorda e tá suave. Sabe, tá suave. Acho que é um processo, né? Sei lá, assim, não... Ai, meu Deus, né? Não quero ninguém me defendendo porque eu sou eu, né? Você não entende, não sei o quê. Mano, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês prestem atenção nos debates, eu quero que vocês participem desse processo de maneira não passiva. Se vocês quiserem discordar de mim, eu não vou ficar pipipi, popopó, não vou ficar de coitadismo falando que, eu não vou bloquear ninguém, não vou... Porra, foda-se, velho. Não é comigo, sabe? Eu tô bem, tô feliz, tô com a minha saúde mental estabilizada, né? O que já é bastante coisa em 2024, é bastante coisa, né? Quem não tá maluco, né? Mas, é de boa, pô. Nada pessoal. Nada. E eu posso ter minhas simpatias, minhas antipatias e foda-se, velho. Foda-se, é isso, tá ligado? É isso, sim. Cuidado, gente. Eu apoio demais o trabalho que muitos criadores da esquerda radical têm feito. Eu acho importante. Eu acho que o debate precisa se manter. Eu sei. E aí o foda é isso, né? O foda é falar que apoia o trabalho do debate e no começo do vídeo fala de performance. E não é performance. Não é performance, tá ligado? A gente tá ativo, pautando as coisas e tudo bem. A gente não consegue pautar com tanto número, com tanto volume, porque a gente não é a hegemonia da classe operária. Não é a hegemonia da classe operária. Se a gente tá nessa ressaca, não dá pra culpar os comunistas, né? Não dá. Isso é pura desonestidade. Isso aí é negar a realidade. Aí é você negar a realidade. Tá? Aí não dá mesmo, né? Aí não... Enfim. Carlito, fico no aguardo do convite, tá bom? Fico no aguardo do convite.